Seja muito bem-vindo ao IFRN Campus Santa Cruz, curso de licenciatura em Física. E a disciplina é Cálculo de uma variável A. Na aula de hoje vamos falar sobre as derivadas das funções trigonométricas. Está preparado? Vamos comigo! As funções que vamos estudar é a função seno, função cosseno, função tangente, função cotangente, função secante e função cossecante. Para que eu possa mostrar as derivadas dessas funções, vamos fazer uma retrospectiva. Preciso de pré-requisito para isso. No meu canal, lá na playlist Curso Completo de Matemática para Enem, tem 3 videoaulas que são fundamentais para que você possa entender as derivadas das funções trigonométricas. As aulas são aulas 57, trigonometria parte 1 de 3, onde destacamos o triângulo retângulo. Depois, a trigonometria parte 2, onde mostramos as relações entre seno e cosseno, a relação fundamental, construções de gráficos. E, finalmente, a parte 3, onde apresentamos a secante, a cossecante e a cotangente. Faz uma revisão dessas aulas antes de iniciar essa, ok? Então vamos lá, vou fazer um breve resumo do que você vai encontrar nessas aulas. Na aula 57, eu apresento para vocês a trigonometria do triângulo retângulo. Vamos relembrar comigo. Temos a hipotenusa, que é representada pela letra A, e quando eu considerar um certo ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo alfa, eu vou definir um cateto oposto e um cateto adjacente. Então, se o ângulo que eu estou pegando é esse, temos um cateto oposto que eu chamei de B de bola e o adjacente C de casa, tá? Lá das razões trigonométricas na aula 57, vimos que o seno de um ângulo, por definição, é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Deste modo, relembrando o teorema de Pitágoras, hipotenusa é A, cateto oposto é B e cateto adjacente é C. Teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao um dos catetos ao quadrado, mas o outro cateto ao quadrado, não importa a ordem, tá? Para que você possa entender a relação entre a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, da definição de seno, é o cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? B. Quem é a hipotenusa? A. Então, o seno desse ângulo alfa é B de bola sobre A de amor. O cosseno, por sua vez, é o cateto adjacente pela hipotenusa, C sobre A. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente B sobre C. Ok? Perfeito? E aí, gente, temos uma relação imprescindível para a aula de hoje. A tangente de um ângulo pode-se demonstrar que ela é a divisão do seno do ângulo pelo cosseno do ângulo, tá? Vamos demonstrar isso. Se tangente é seno sobre cosseno, eu também sei que a tangente é o cateto oposto pelo adjacente, ou seja, a tangente é B de bola sobre C de casa. Vamos demonstrar a partir dessa relação aqui. Seno de um ângulo, aqui em cima, cateto oposto pela hipotenusa B sobre A. Cosseno de um ângulo, aqui embaixo, cateto adjacente pela hipotenusa. Conservando o numerador e multiplicando pelo inverso, corta A com A, comprovou. Realmente, a tangente de um ângulo é o seno pelo cosseno. Anote aí que é importante. Para a aula de hoje, aí a gente já entra na aula 59 do pré-requisito, é lembrar que seno, cosseno e tangente têm os primos deles, que são pessoas inversas a eles. Por exemplo, o cosseno é o inverso do seno, ou seja, a hipotenusa sobre o cateto oposto, nesse caso, A sobre B de bola. A secante é o inverso do cosseno, ou seja, hipotenusa sobre cateto adjacente, porque cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Como é o inverso, hipotenusa sobre cateto adjacente. Nesse caso, A de amor sobre C de casa. A cotangente é o inverso da tangente. Como a tangente é cateto oposto por adjacente, a cotangente é o adjacente pelo oposto, seria então C sobre B de bola. E é interessante perceber, gente, que sendo a tangente seno sobre cosseno, a cotangente vai ser então o inverso disso, cosseno sobre seno. Anote aí,
cossecante inverso do seno, secante inverso do cosseno e a cotangente o inverso da tangente, ou ainda cosseno sobre seno. Perfeito? Muito bem. Chegamos agora a um momento em que é a base da aula 58 do pré-requisito. Vamos fazer uma rápida retrospectiva sobre o que é a função seno e sobre o que é a função cosseno. Antes disso, lembre que um círculo trigonométrico tem 360 graus, uma volta completa. Cada π em radianos equivale a 180 graus. Então, quando eu tiver 180 graus, você diz que é igual a π radiano. Então, como o círculo trigonométrico tem 360 graus, começando aqui do zero e andando no sentido anti-horário. Olha o mouse. Começa do zero. Como eu dividi 360 em 4 partes, como vocês estão vendo aqui, vai dar 90 para cada parte. Começando de zero, chegamos em 90 no sentido anti-horário. Está aqui, ó. Depois veio para 180, depois 270, é só somar 90. E fechou a nota com 360, é uma volta completa. Pois bem, o seno é o eixo Y. Tudo que está acima do eixo X é positivo. Por isso que o seno é positivo aqui e aqui. E negativo na parte de baixo. Em outras palavras, o seno é positivo no hemisfério norte e negativo no hemisfério sul. Nós chamamos isso aqui, gente, de quadrantes. Por que que esse aqui, onde eu estou passando o mouse, é o primeiro quadrante? Porque eu começo do zero no sentido anti-horário. Então, eu teria primeiro quadrante, segundo quadrante, olha o mouse, terceiro quadrante e quarto quadrante. Deste modo, o seno será positivo para o primeiro e segundo quadrante. Agora, olhe o cosseno. O cosseno é o hemisfério de Greenwich que divide ele. A direita, que é o oriente, ele é positivo. E a esquerda, ele é negativo. Então, o cosseno é positivo à direita do eixo Y. Ele é marcado no eixo X. Então, ele é positivo no primeiro e no quarto. E negativo no segundo e terceiro. Então, repetindo. Cosseno, direita positivo, esquerda negativo. Seno, positivo para o norte, negativo para o sul. Agora, preste atenção. Por definição, o círculo trigonométrico que define seno e cosseno tem raio igual a 1. Então, pensa comigo. Se o seno de 90 é o ponto extremo superior e o raio é 1, o seno de 90 vai ser 1. E o de 270 é lá embaixo, menos 1. E tudo que tiver no equador, nem para cima nem para baixo, dá zero. Então, em resumo, seno de zero, que é o mesmo de 360, vai ser zero. O de 90 é o máximo de altura. Como o raio é 1, o seno de 90 é 1. 180, o seno é zero, porque está na linha do equador. E 270, menos 1 que está lá embaixo. Perfeito? E o cosseno? Tudo que tiver mais à direita é positivo. Então, quando eu pegar 0 grau, o cosseno é 1. Quando eu pegar 180, está mais à esquerda, é menos 1. E quando estiver no Greenwich, é 0, porque nem está à direita nem à esquerda. Então, 90 e 270, o cosseno é 0. Resumo, 0 e 360, por estar mais à direita e sendo um raio 1, vale 1. O de 180, por estar mais à esquerda, é menos 1. E tudo que está no meio, 90 e 270, o cosseno é 0. Percebeu? E essa relação fundamental, gente, ela vem da própria estrutura do círculo trigonométrico. Então, imagine um ângulo X. Este ponto define uma abscissa, ou seja, um cosseno, porque o cosseno é eixo X, lembra? E o seno é eixo Y. Então, você olha para cá e vê um triângulo retângulo. Cosseno no eixo X e seno, porque isso aqui é seno aqui. Então, eu posso usar Pitágoras aqui. Seno ao quadrado, ó, porque isso aqui é seno, mais cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Ou seja, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Perfeito? Muito bem, Carlos. Então, agora, sabendo dessa relação, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1,
eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver dividir tudo por seno ao quadrado. Olha a surpresa que eu vou ter. Se eu pegar essa expressão e dividir tudo por seno ao quadrado, ficamos seno ao quadrado do ângulo por seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado por seno ao quadrado, é 1 sobre seno ao quadrado. Seno por seno dá 1. Cosseno sobre seno, lembra o que é? Cotangente. Como está ao quadrado, né? Eu posso agrupá-los ao quadrado, fica cotangente ao quadrado. 1 sobre seno, você lembra o que é? Cossecante. Então, 1 sobre seno ao quadrado, né? Porque 1 ao quadrado é 1 e seno ao quadrado eu juntei aqui, ó. Então, fica cossecante ao quadrado. Então, gente, é possível estabelecer uma relação entre cotangente e cossecante. A relação é essa. Agora, se eu pegar a mesma expressão 1, ao invés de dividir por seno ao quadrado, dividir por cosseno ao quadrado, o que é que acontece? Vamos pegar essa expressão e dividir por cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado e 1 por cosseno ao quadrado. Seno sobre cosseno ao quadrado, o que é seno sobre cosseno? Tangente. Fica tangente ao quadrado. Cosseno por cosseno é 1. E o inverso do cosseno, você ainda lembra o que é? Secante ao quadrado. Então, essas duas relações podem ser obtidas a partir da relação fundamental. Perfeito? E aí, gente, chegamos ao momento agora importante. Você sabe que a cossecante é o inverso do seno. Atenção, quando eu digo que é o inverso, eu não troco o sinal. O que é que eu estou querendo dizer? Como o seno é positivo no hemisfério norte e negativo no hemisfério sul, a cossecante, como é o inverso não é oposto. Inverso mantém o sinal. Então, o sinal da cossecante é o mesmo do seno. Positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo terceiro e quarto. Cosseno. Secante é o inverso do cosseno. O cosseno é positivo à direita e negativo à esquerda. Como a secante é o inverso, o sinal se mantém. Positivo no primeiro e no quarto, cosseno ou secante, e negativo no segundo e no terceiro. Tangente e cotangente também têm o mesmo sinal, porque a cotangente é o inverso da tangente, o sinal se mantém. Só mudaria se fosse o oposto. O inverso não altera o sinal, gente. Por exemplo, o inverso de 2 é 1 sobre 2, o sinal se mantém. Aí eu preciso entender por que a tangente tem esses sinais. Vamos lembrar comigo. Imagine aqui um arco no quarto quadrante. Olha o pontilhado rosa. No quarto quadrante, o seno é negativo. E o cosseno é positivo. A tangente, você lembra que é seno sobre cosseno? Então, se você divide negativo por positivo, dá negativo. Esses sinais você vai obter dividindo o sinal do seno pelo cosseno. Eu peguei, por exemplo, o quarto quadrante. Menos por mais dá menos. Certo? Carlão, gostei muito, viu? Interessantíssimo. E aí, gente, eu preciso agora da aula 57. Esses valores foram demonstrados na aula 57. São valores que eu vou colocar aqui e explicar pausadamente. Seno de 0, já sabemos que é 0 porque está no equador. Seno de 30, pode-se demonstrar que vale 1/2. Seno de 45, demonstração feita na aula 57, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90 é o valor máximo, lembra que é 1? Perfeito. O cosseno vai do mesmo jeito. Cosseno do 0 está mais à direita, lembra? É 1. O do 30 é raiz de 3 sobre 2. O do 45 é raiz de 2 sobre 2. O do 60 é 1 sobre 2. O de 90 está no meio, no granoite, é 0. E a tangente? É só dividir seno por cosseno. Olha o macete, ó. Você divide seno por cosseno. 0 por 1 dá 0. Ao dividir seno por cosseno para 30 graus, eu vou ter 1 sobre raiz de 3, porque corta 2 com 2. Fica só 1 sobre raiz de 3. Se eu dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, dá 1. Se eu dividir raiz de 3 sobre 2 por 1/2, corta 2 com 2, dá raiz de 3. E a surpresa agora, se eu dividir 1 por 0, porque tangente é seno sobre cosseno, não existe. Tangente de 90 não existe. Ela é uma assíntota vertical, ok?
Ficou tranquilo, gente, isso aí? Perfeito. Agora, para achar cossecante, secante e cotangente, é só inverter. Vamos começar invertendo o seno. O inverso do seno é cossecante. O inverso de zero, divisão por zero, não existe. O inverso de 1/2, 2. O inverso da metade é o dobro. O inverso de raiz de 2 sobre 2, é só inverter. Bota o 2 em cima e o raiz de 2 embaixo. Inverso de raiz de 3 sobre 2, 2 sobre a raiz de 3. Inverso de 1 é 1. Lembre, cossecante é o inverso do seno. Vamos agora fazer o inverso do cosseno, que é a secante? Bora! Inverso de 1 é 1. Inverso de raiz de 3 sobre 2, 2 sobre a raiz de 3. Inverso de raiz de 2 sobre 2, 2 sobre a raiz de 2. Inverso de 1/2, 2. E agora, inverso de 0, divisão por 0, não existe a secante de 90 graus. Secante é o inverso do cosseno. E agora, gente, vamos fazer a cotangente. Lembre que a cotangente é o inverso da tangente ou o cosseno pelo seno. Então, eu vou dividir, mouse, cosseno pelo seno. Vamos mostrar a cotangente. Cosseno pelo seno. 1 dividido por 0 não existe. O de 30 graus agora. Vou dividir raiz de 3 sobre 2 por 1/2. Corta 2 com 2, raiz de 3. Ou o inverso da tangente, né? O inverso de 1 sobre a raiz de 3 é a raiz de 3. Inverso de 1, que a cotangente é o inverso da tangente, dá 1. Inverso de raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3. Cotangente de 90, vamos fazer 0 dividido por 1, porque cotangente também não é cosseno sobre seno, 0 sobre 1 deu 0. Pronto. Bata uma print dessa tela aí, que eu vou precisar desses valores nos 2 exercícios que a gente vai fazer com retas tangentes, tá bom? Bateu o print aí? Show, Carlos! Agora sim, gente, temos condições de comentar as derivadas das funções trigonométricas. Derivada do seno, vou demonstrar, dá cosseno. Derivada do cosseno, vou deixar você fazer, dá menos seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado, vou demonstrar. Derivada da cotangente, também vou demonstrar, dá menos cossecante ao quadrado de x. Derivada da secante, secante vezes tangente, vou demonstrar. E a cossecante eu vou deixar para você, é menos cossecante vezes cotangente. Tá preparado, gente, para as demonstrações? Vamos fazer. Enquanto eu gravo essa aula, eu estou escutando um forrozinho das antigas, né, gente? Faça o que você gosta, faça o que você ama. Coloca aquela playlist bem legal quando estiver estudando, no som baixo, para você ativar aí os seus neurônios. Derivada do seno e cosseno, vamos demonstrar. Para isso, eu vou para a definição formal de derivada que foi visto na aula 13. A derivada de uma função é o limite de ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Então, gente, a função que eu quero demonstrar é o seno de x. Então, o que é que a função faz com o x? Seno dele. Então, f de x mais h vai ser seno de x mais ΔX. Porque o que é que a função seno faz? Ela pega o que está aqui dentro e aplica o seno. Como aqui é x mais h, fica seno de x mais h. f de x é o próprio seno de x, dividido por ΔX. Gente, só que esse numerador aqui, eu mostrei na aula 59 do meu canal, ou na aula 8 do nosso curso de cálculo em limites trigonométricos. Demonstrei isso na aula 59 do meu canal e comentei também na aula 8 de limites trigonométricos. Vem a fórmula da transformação em produto. Isso foi demonstrado. Como é um seno da diferença, gente, eu vou usar essa segunda fórmula, porque eu tenho seno de uma coisa menos seno de outra. Ela é 2 vezes o seno da diferença m menos n sobre 2 vezes o cosseno de m mais n sobre 2. É essa expressão que eu vou usar para demonstrar. Então, com muito cuidado. Quem é o m aqui? X mais ΔX. Quem é o n de navio? X. Então, de novo, o m é x mais ΔX e o n é x. Então, vamos substituir com muita calma. No lugar de m, eu vou botar x mais ΔX.
No lugar de n de navio, eu vou botar x. Então, bora. Seno de x mais ΔX, que é o m de Maria. Seno de x, o n é x. E agora eu vou substituir. Ó. Quem é o m? X mais ΔX. Quem é o n de navio? X. O cosseno agora. Quem é o m? X mais ΔX. Quem é o n? X. Com muito cuidado agora. Aqui eu vou cortar x com menos x, vai ficar ΔX. E olha agora, ó, x mais x aqui em cima, 2x mais ΔX sobre 2. Vou agora reescrever isso assim, ó. Como está dividindo por 2, gente, eu posso fazer o seguinte, 2x dividido por 2, x. E ΔX dividido por 2 eu vou deixar. Então, a única diferença daqui para cá é que eu dividi 2x por 2 e botei x, e aqui ΔX sobre 2. Vamos reescrever isso aqui. Pronto. Eu agora vou substituir seno de x mais ΔX menos seno de x, que deu isso aqui, na expressão formal da derivada. O numerador eu vou substituir por isso aqui. Bora! Já! Pronto, substituir. Agora, com muita calma, eu vou passar o 2 dividindo ΔX. Carlos, por quê? Porque isso lembra um limite trigonométrico fundamental lá na aula 8. Eu preciso ter ΔX sobre 2, porque aqui está ΔX sobre 2. Então, esse 2 passa dividindo o ΔX. É a mesma coisa, tá? Eu agora vou aplicar uma propriedade dos limites. Eu vou separar seno de ΔX sobre 2 dividido por ΔX sobre 2, aqui, e deixar o cosseno de x mais ΔX sobre 2 sozinho. Vamos deixar esse aqui com o limite de ΔX tendendo a zero e esse aqui sozinho com o limite de ΔX tendendo a zero. Eu fiz isso por quê? Porque lá na aula 8 nós vimos que isso aqui vale 1. O limite de seno de uma coisa dividido por uma coisa, quando ΔX tende a zero, sempre é 1. Fizemos isso na aula 8. Esse limite vale 1. E esse outro aqui vale quanto? Vamos ter muita calma agora. Quando ΔX tende a zero, 0 sobre 2 é 0. Fica apenas o quê? Cosseno de x mais ΔX sobre 2. Quando ΔX tende a zero, vou fazer agora, tá? Ficamos cosseno de x mais 0 sobre 2. Mas 0 sobre 2 é 0. Então, o limite de ΔX tender a zero de cosseno de x é o cosseno de x, porque ΔX tendendo a zero, não tem ΔX aqui. Já substituí aqui, ó. Então, a derivada do seno de x é o limite de ΔX tendendo a zero de cosseno de x, que evidentemente é igual ao cosseno de x. Porque como aqui não tem ΔX, o limite dá esse valor. Acabei de demonstrar que a derivada do seno é o cosseno de x usando a definição formal de derivada. Eu vou deixar você fazer a do cosseno seguindo o mesmo roteiro. Só que para fazer a do cosseno, você vai usar a relação da diferença dos cossenos, que é essa aqui. Tá certo? Você vai ver que a derivada do cosseno, usando a demonstração da derivada no seu sentido formal, dará menos seno de x. Perfeito? Muito bem. Você é incrível, não esqueça disso, tá bom? A derivada da tangente eu posso usar a regra do quociente. Então, vamos mostrar para você a regra do quociente. Você sabe que tangente é seno sobre cosseno. Então, se a função é tangente de x, vamos chamar de seno sobre cosseno? Eu quero demonstrar que a derivada da tangente é isso aqui. Para isso, eu vou começar com seno sobre cosseno. Ainda lembra da regra do quociente? U sobre V. O U vai ser o seno e o V vai ser o cosseno. A regra do quociente, a derivada, vimos que é derivada do numerador vezes o V, menos primeiro, que é o numerador, vezes a derivada do denominador, dividido por denominador ao quadrado. Lembra que nós já vimos a regra do quociente, né? O U é a função de cima, o seno de x. Qual é a derivada do seno? Acabei de demonstrar. É o cosseno. O V é o cosseno. E você demonstrou, agora há pouco, que a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu vou simplesmente substituir esses valores aqui na regra do quociente. Então, U' é cosseno, vezes V. Quem é V? Cosseno. U é seno, tá aqui.
E velhinha é menos seno. Aí cuidado, ó, menos seno fica aqui. Menos com menos vai dar mais. Então como é que ficou aqui em cima? Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Menos com menos é mais. Seno vezes seno é seno ao quadrado. Gente, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, você sabe o que é? É 1. Eita, é mesmo. Mas espera aí. 1 sobre cosseno de x ao quadrado eu posso escrever como 1 sobre cosseno ao quadrado. Gente, o que é 1 sobre cosseno? Parabéns, secante. Acabei de demonstrar que a derivada da função tangente é secante ao quadrado de x ou secante de x ao quadrado. Tanto faz botar o quadrado entre o secante e o x ou botar ele do lado de fora. Demonstrei que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Perfeito? Cotangente. Vamos fazer. Cotangente não é cosseno sobre seno? Mais uma vez, regra do quociente. Quem é o U? Cosseno, que é o que está em cima. Quem é o V? Seno, que é o que está embaixo. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. É a segunda derivada que está lá. Derivada do seno? Cosseno. Vamos substituir aqui. Bora. Substituindo. Derivada do U' menos seno. V, seno. U, cosseno. V', cosseno. Então, como é que ficou aqui em cima, gente? Com muito cuidado. Vou botar o menos do lado de fora, porque se tem menos nos dois termos, coloco do lado de fora, abro parênteses e somo o que está dentro, tá? Como esse menos aparece nos dois termos, ele pode vir para fora. E dentro eu somo. Seno com seno é seno ao quadrado. Cosseno com cosseno é cosseno ao quadrado. Mas, Carlos, seno mais ao quadrado mais cosseno ao quadrado não é 1? É. Fica menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Lembre que o v é ao quadrado. Como o v é seno ao quadrado. Carlos, tem como dar uma ajeitada nisso? Tem. Vou primeiro colocar o menos para frente. 1 sobre seno eu posso escrever assim, ó, 1 sobre seno ao quadrado. Mas o que é 1 sobre seno, hein, Carlos? Cossecante. Então, acabei de demonstrar que a derivada da cotangente é menos cosseno de x ao quadrado, aliás, menos cossecante de x ao quadrado, ou menos cossecante ao quadrado de x. Gente, eu posso escrever das duas maneiras, está demonstrada a derivada da cotangente. Mais uma, derivada da secante. Mas o que é secante? 1 sobre cosseno. Verdade ou mentira? Derivada da secante é 1 sobre... Aliás, derivada da secante não. A função secante é 1 sobre cosseno. Eu vou demonstrar que a derivada da função secante vai dar isso aqui. Secante vezes tangente. Então, bem devagarinho. Mais uma vez, regra do quociente, né? O U é 1 e o V é o cosseno. Então, vamos usar. Se 1 é 1, derivada de U é 0, que é uma constante. Se a função é cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Vamos substituir aqui, Carlos, com muito cuidado. U' é 0. V, cosseno. U é 1. V', menos seno. Está aqui menos seno. E embaixo é o V, que é o cosseno ao quadrado. Como é que fica lá em cima? 0 vezes qualquer coisa é 0. Menos com menos, mais. Fica seno de x. E aqui embaixo, cosseno ao quadrado de x. Bem devagarinho agora. Gente, aqui eu posso escrever assim, ó. Cosseno ao quadrado de x, eu posso escrever como cosseno vezes cosseno. Concorda comigo? Beleza. E agora vou separar, ó. Seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Eu posso fazer isso. Por quê? Seno de x vezes 1 não é seno de x? E cosseno de x vezes cosseno de x não está aqui? Eu fiz isso porque eu sei o que é seno sobre cosseno, cara. É tangente. E o inverso do cosseno, você sabe o que é? Secante. Então, ao substituir, seno sobre cosseno da tangente, 1 sobre cosseno da secante. É, Carlos. Posso escrever tangente vezes secante, só trocar a ordem como secante vezes tangente. Está demonstrado que a derivada da secante é isso aqui. E para mostrar que você é top, queria que você fizesse essa. Função cossecante, né, o inverso do seno, usando regra do quociente, vou deixar você fazer, que a derivada vai dar menos cossecante de x vezes cotangente de x.
mais um desafio para você, beleza? Então, gente, tá aí as demonstrações das derivadas, só não fiz a segunda e a sexta, mas você vai fazer. Pronto, gente, eu preciso dessas derivadas para poder fazer duas questões muito especiais, retomando ao conceito de reta tangente lá na aula 12. Então, vamos comigo fazer dois exercícios maravilhosos conectando essa aula com a aula 12. Primeiro exercício. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função cosseno de x no ponto π sobre 3 e 1 sobre 2. Com muito cuidado, qual é a regra que você vai fazer? Primeira coisa, será que esse ponto pertence à função cosseno? Vamos constatar. X sendo π sobre 3, será que o f de x dá 1/2, que é o y? Vamos substituir? F de x é cosseno de x. Quando x for π sobre 3, será que a resposta vai dar 1/2? Qual é o cosseno de π sobre 3? Cadê aquele print que você bateu? Perfeito. Gente, só uma coisa importante. Lembre que π é 180. É por isso que 180 sobre 3 é 60 graus. Lá na tabelinha, 60 graus está π sobre 3, porque 180 sobre 3 é 60, certo? Então, cosseno de 60 ou π sobre 3, lá na tabelinha, dá 1/2. De fato, né, Carlos? O ponto π sobre 3 e 1/2 pertence à função. Ótimo! O que é que eu vou fazer agora? Para achar a reta tangente, eu preciso do coeficiente angular. E você lembra da nossa aula 12 que o coeficiente angular é a derivada da função naquele valor de x. Então, primeiramente, eu vou calcular a derivada do cosseno. Derivada do cosseno já sabemos que é menos seno, é a segunda identidade que a gente mostrou. Mas espera aí, eu preciso da derivada para achar o coeficiente angular da reta tangente. Calcule a derivada naquele ponto. Por isso que eu tive que derivar. Vou calcular a derivada de menos seno de x para x π sobre 3. O coeficiente angular dessa reta em π sobre 3 corresponde à derivada. Então, vou fazer a derivada quando x é π sobre 3. Menos seno de π sobre 3. π sobre 3 é 60. Menos seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Está lá naquele print que você bateu. Então, a derivada quando x é igual a π sobre 3 vai valer menos raiz de 3 sobre 2. Tendo agora o coeficiente angular e um ponto, eu vou conseguir calcular a reta tangente. Da aula 12 é o ioiô mi xoxô, onde y0 e x0 é a abscíssa ordenada do ponto. E a derivada naquele ponto é o coeficiente angular que você acabou de calcular agora. Carlos, entendi. Tem tudo, né, Carlos? Tem. O coeficiente angular, acabei de calcular, é menos raiz de 3 sobre 2. E o ponto eu tenho, ó. Quem é o ponto? O x0 é π sobre 3. O y0 é 1 sobre 2. Eu boto x0 e y0 para dizer que é a reta tangente naquele ponto. Quando o x0 é π sobre 3 e y0 é 1 sobre 2 e tendo o coeficiente angular, que é a derivada da função naquele ponto em que x é π sobre 3, é só substituir no ioiô mi xoxô. Bora! y0, 1/2, que é a ordenada desse ponto. Coeficiente angular, calculei, menos raiz de 3 sobre 2. X menos, quem é o x0? Π sobre 3. Com muito cuidado agora. Raiz de 3 sobre 2 vai multiplicar o x. Fica menos raiz de 3x sobre 2, menos com menos dá mais, raiz de 3 vezes π, ou π raiz de 3, e aqui, gente, 2 vezes 3 é 6. Com muito cuidado, reescrevi e vou fazer o seguinte agora, gente. Ó, vou passar o menos 1/2 para o outro lado, para que eu possa deixar o y sozinho. Quando eu faço isso, eu tenho que tentar ver como é que eu posso escrever isso de uma maneira mais apresentável. Posso tirar o mínimo. No entanto, se acostume em fazer o seguinte. Como o denominador aqui é 6, se
Se você dá um jeito de deixar o denominador 6 aqui, é só somar os numeradores. Então, qual foi a estratégia que eu usei? Vou multiplicar em cima por 3 e embaixo por 3, para aparecer um 6 embaixo. E aí, aparecendo um 6 embaixo, é só somar os numeradores. Olha só, Carlos, como é que ficou. 3 mais raiz de 3π. Eu apenas mudei a ordem aqui. Então, y igual a menos raiz de 3x sobre 2, mais isso aqui, né? Agrupando o numerador, fica 3 mais raiz de 3π sobre 6. Gente, isso é a equação da reta tangente. Mas para que eu possa mostrar claramente no gráfico, eu vou fazer o seguinte, a resposta já é essa, tá? Eu vou substituir raiz de 3 por 1,73 e π por 3,14. Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir raiz de 3 por 1,73 aproximadamente e π aproximadamente por 3,14. Quando você fizer essa continha aqui, vou deixar você fazer, você vai encontrar 1,41. Então, gente, essa daqui é igual a de cima com as aproximações. Também é a equação da reta tangente. Eu quero mostrar ao vivo essa reta tangente no gráfico da função cosseno de x. Só um momentinho, gente. O estudo dos gráficos, você precisa retomar as aulas 57 a 59. Eu não vou mostrar como construir gráfico das funções trigonométricas, porque o meu enfoque é com as derivadas. Mas posso garantir a você que este é o gráfico da função cosseno de x, tá bom? Esse é o gráfico. Qual é o ponto que ele quer a reta tangente? π sobre 3 e 1 sobre 2. π sobre 2 é 90. π sobre 3 é um pouquinho antes de π sobre 2. Está aqui, ó, 60, né? Então, o ponto é π sobre 3 e 1 meio. Evidentemente, esse ponto pertence ao gráfico. Realmente, de fato, como aqui é 1, se eu pegar antes de π sobre 2, π sobre 3, 1 meio. Então, é neste ponto que ele quer a reta tangente. Carlos, como é que faz a reta tangente? Tira fino no ponto. Vai! Aê! Essa é a reta tangente. Detalhe importante. Essa não é a reta tangente? Gente, o que significa esse ponto onde corta o eixo y? Exatamente. É o coeficiente linear da reta tangente. Esse número que fica sozinho na reta tangente é onde corta o y. Tem lógica ser 1,41? Tem, ó, acima de 1. Que legal, Carlos, tá aí ele, 1,41. E o outro detalhe que eu queria comentar com você é o ângulo. Gente, o coeficiente angular é a inclinação da reta naquele ponto. O coeficiente angular é menos raiz de 3 sobre 2. Você está vendo aqui que um ângulo é um ângulo maior que 90. E por que 139,1? Numa calculadora científica, se você calcular a tangente de 139,1, dá menos raiz de 3 sobre 2, ou seja, menos 0,865. Faz aí na calculadora científica 139,1 e aperte na função tangente. Vai dar este valor aqui. Confirmou. A inclinação do gráfico é a tangente do ângulo, que deu menos 0,865. Então, como eu já sabia que tinha que dar menos raiz de 3 sobre 2, como raiz de 3 é 1,73, ao dividir por 2 deu isso. Consegue-se mostrar que a tangente que dá este valor é 139,1. Lembre que a inclinação é marcada com a horizontal no sentido anti-horário, confirmou um coeficiente angular negativo, reta decrescente. Carlos, que massa! Carlos, faz mais uma questão aí sobre reta tangente que eu gostei. Determine a reta tangente ao gráfico da função tangente de x no ponto π sobre 4 e 1. Primeira coisa que eu faço, será que esse ponto pertence ao gráfico da função tangente? Vamos ver. Quando x é π sobre 4, será que a tangente vai dar 1? De fato, a tangente de π sobre 4 é a tangente de 45. Repetindo, π em radianos equivale a 180 graus. 180 por 4 é 45. π sobre 4 é 45. Tangente de 45 realmente é 1.
Lembra do print que você bateu? Confirmou que o ponto pertence à função. Gente, como é que eu vou achar a equação da reta tangente? Primeiramente, tem que calcular a derivada da função. Toda vida que pedir a equação da reta tangente, você vai ter que derivar a função, tá? Derivando a função tangente, já demonstramos, ela é secante ao quadrado de x. Beleza. Para encontrar o coeficiente angular da reta tangente, eu vou encontrar o valor da derivada quando x é π sobre 4. Então, bora! Qual é o valor da derivada quando x é π sobre 4? É a secante de π sobre 4, porque x é π sobre 4. Lembre que secante ao quadrado de x é a mesma coisa de secante de x ao quadrado. Quanto é a secante de π sobre 4? Lembre, π é 180. É a secante de 45. A secante de 45 é o inverso do cosseno de 45. Tu lembra quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Inverta. Está no print que você bateu. 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Portanto, o coeficiente angular vale 2. A derivada da função no ponto em que x é π sobre 4 vale 2. Ela é o coeficiente angular. E aí você já sabe como achar a equação da reta tangente. Ioiô, me xoxô. Tem-se o ponto e o coeficiente angular. Tá aqui, ó. Vamos substituir, né? y0 é 1, é a ordenada. x0 é π sobre 4. E o coeficiente angular é a derivada no ponto em que x é π sobre 4, que a gente já calculou que é 2. Substituindo, y menos 1 é igual a 2, que multiplica x menos π sobre 4. Com muito cuidado, 2 multiplica o x, o chuveirinho, 2 multiplica menos π sobre 4, fica menos 2π sobre 4. Vou só simplificar por 2 essa parcela aqui, ó. Y menos 1 é igual a 2x menos. Simplificando, 2 por 2 fica 1, 4 por 2 fica 2. Então, y menos 1 é igual a 2x menos π sobre 2. Vamos passar o menos 1 para o outro lado. Fica 2x, menos 1 passa mais 1, menos π sobre 2. Reescrevendo isso aqui e com aquela observação. Como aqui o denominador é 2, eu dou um jeito de escrever 1 como 2 sobre 2. Por quê, cara? Eu posso tirar o mínimo aqui? Pode, mas você também pode lembrar que sendo o denominador 2, você pode escrever 2 sobre 2. Agrupando agora aqui em cima, fica como? 2x mais 2 menos π sobre 2. Essa é a reta tangente. No entanto, para que eu possa visualizar nitidamente no gráfico, se eu substituir π por 3,14 e substituir aqui, você vai ter como resultado menos 0,57. A reta tangente no ponto π sobre 4 e 1 tem equação ou a de cima ou a de baixo. Vou escrever a de baixo para que eu possa visualizar no gráfico. Está aí, reta tangente 2x menos 0,57 no ponto π sobre 4 e 1 com o coeficiente angular é 2. Está aí, gente. Este é o gráfico da função tangente. Incrível, né? E será que esse ponto pertence a esse gráfico? Vamos ver. Aqui é π sobre 2. π sobre 4 está na metade do caminho, porque π sobre 2 é 90, né? 180 sobre 2. π sobre 4 é 180 sobre 4, 45. Então, de fato, ó, quando x é π sobre 4, o y deu 1. O ponto pertence ao gráfico. Carlos, faz a tangente, tirando fino. Meu irmão, tu tá animado demais. Essa é a reta tangente. Você sabe o que significa esse menos 0,57? Parabéns. Onde corta o eixo y no menos 0,57. Perfeito. E eu queria mostrar para você a inclinação do ângulo. Esse ângulo aqui, gente, vale 63,4. Sabe por quê? Porque o coeficiente angular dá 2. Você sabia que a tangente de 63,4 faz na calculadora científica? Dá 2. Carlos, tô feliz demais, viu? Entendi essa aula. Gente, aula que exigiu muito de você, né? Lembra que você tinha que revisar das aulas 57 a 59? Pois é, viu? Abraço grande e a gente se encontra em breve. Até mais.